Deixa eu falar algo para você. A nossa igreja, e eu vou falar para você como igreja, não como pastor Flávio, com o mesmo entendimento e consentimento do que eu vou falar do pastor Mauro. A nossa igreja entende que nós, como igreja, temos a obrigação de orarmos e buscarmos no Senhor por um país melhor. Você ama o teu país? Ama teu país? Você ama corrupção? Você ama roubo? Então, a Bíblia diz que nós, como igreja, temos a função de orarmos pela nossa terra. Segundo a Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 14, ele diz lá: e o meu povo que se chama pelo meu nome, se jejuar e orar e me buscar, eu virei e sararei a sua terra. Deus sara a terra a partir do momento que nós buscamos. E aí nós não estamos falando de tira aqui, põe ali. A igreja teve um papel muito importante nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos anos. Mas entendemos que é preciso ir além. Não é lutar só por uma posição, é fazermos nosso papel como igreja, eu e você, de orarmos todos os dias pela nossa terra, para que Deus a sare, para que Deus convença os homens que lá estão, que sejam transformados, que se convertam, que por mais impossível que possa parecer, que Deus os transforme para que transformem essa terra. Não é fulano ou ciclano que vai mudar esse país, é Deus quem vai mudar esse país. Amém? Ah, pastor, mas o que somos nós? A igreja da Coreia, uma igreja na Coreia começou a orar na Coreia do Sul e um país inteiro foi transformado por causa de uma igreja. E se for por causa da nossa, que seja. Se for por mim e por você, que seja. Mas que se eu e você entendemos, e eu estou falando de uma mudança de cultura, de entendimento, que nós, ao invés de reclamar, ao invés de você acordar e reclamar que você está num país corrupto, num país cheio de problemas, comece a declarar que você está realmente, e que um dia assim será, em nome de Jesus, que essa terra pertence ao Senhor Jesus Cristo. De que eu e você possamos orar e convencer pelo menos um a ter essa mudança cultural, porque se cada um convencer um, daqui a pouco, se hoje nós somos 600 ou 700, amanhã seremos 1000, e depois milhares, e depois milhões, a orarmos todos os dias e declararmos que essa terra será livre dessa maldição, desse espírito de corrupção, de destruição que há sobre esse lugar, para que seja uma terra santa em nome de Jesus. Você está comigo? Amém ou não? Você vai pegar essa causa junto comigo, junto com a tua igreja? Então comece a orar assim todos os dias, para que assim seja. E nós vamos orar nesse momento. Eu quero até que você fique de pé. E você vai orar pelo teu país. O Senhor te colocou nessa terra para você fazer a diferença nela. Você não nasceu no Brasil por acaso. Você não nasceu onde você nasceu por acaso. E hoje a gente tem visto a luta de uns contra outros, de regiões. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra teu irmão, não é contra teu compatriota. A nossa luta é contra o inferno, a nossa luta é contra essa potestade que está sobre essa terra.
Se convença disso, meu irmão. Se convença disso. A nossa luta é espiritual, não é contra ninguém. E nós temos que assumir essa causa. Nós precisamos assumir essa causa e convencer a quantos nós pudermos de assumirem essa causa e orarem por esse país no mundo espiritual e declararmos a vitória dessa terra em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos tem dado direção, assim como já deu a muitos, e eu sei que o Senhor está dando direção a outros também, para que possamos clamar a Ti por essa terra, Pai, essa terra que o Senhor nos deu, o Brasil, Pai, nós queremos essa nação, que nós amamos, ó Pai, livre de toda a corrupção, desse principado que tem reinado sobre essa terra durante anos e anos, trazendo roubo, trazendo a destruição das famílias, ó Senhor, da economia, ó Senhor, não deixando prosperar, não deixando caminhar, ó Senhor, que vidas sejam transformadas, alcançadas, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, para que esse país seja transformado, e um dia possamos verdadeiramente declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. E nós já fazemos isso agora, e declaramos guerra contra todo principado e potestade que tem dominado essa terra, e declarando: você já caiu por terra, em o nome de Jesus, aleluia. E se você crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Ore assim todos os dias daqui para frente, e convença alguém a fazer o mesmo. Pode sentar, abre a tua Bíblia. Alguém me traz uma água, por favor, que já deu sede de orar. E se você está com sede da palavra, então abra os teus ouvidos, para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Amém? Abriu aí Marcos capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, a cidade onde ele nasceu, acompanhado dos seus discípulos. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. Repita comigo: admirados. Eu não gosto de fazer muito isso, mas hoje é necessário. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados. Repita comigo: escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Feche os teus olhos. Pai, obrigado pelo teu amor e graça. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos permite a caminharmos, decorrermos na tua palavra, para que possamos ser ensinados pelo teu Espírito Santo a caminharmos segundo a tua vontade, a lançar fora, Senhor, das nossas vidas tudo aquilo que não te pertence, e possamos a cada dia crescermos, ó Deus, até a estatura de varão perfeito, segundo a tua palavra, para que possamos ser justificados, ó Deus, em tudo aquilo quanto fizermos. Pai, nós te louvamos e te damos graças, Senhor. Amém. Eu falei para você repetir essas duas palavras porque é algo muito interessante. Jesus chega na sinagoga, está ensinando, e todo mundo já tinha ouvido falar de um tal de Jesus que estava vindo ali, e diz o texto aqui, você repetiu comigo, todos admirados com o que ele estava falando. Até que um gaiato lá no meio,
Isso aí não é aquele carpinteiro que trabalhava com o pai dele? E agora eu vou dar ouvido para carpinteiro? Então, de admirados, ficaram escandalizados. E só porque descobriu que era carpinteiro, que tinha sido carpinteiro, então o profeta, o rabi, o filho de Deus, já não era mais, porque tinha sido carpinteiro. Você já viu isso em algum lugar? Aliás, eu preciso te dar uma notícia. Talvez choque você. Espero eu que não. Jesus trabalhou, viu, gente? Jesus trabalhou. O ministério só começou aos 30 anos. Antes disso, ele trabalhou com José lá e bateu prego em martelo, fazendo estrutura para construir moradias, viu? Jesus era carpinteiro. Não era marceneiro, não fazia mesa, não. Fazia estrutura de madeira para obra. Jesus era carpinteiro. Aí um gaiato falou: oh, esse cara já fez o serviço de carpintaria lá, que eu estava construindo lá. Isso aí não é profeta coisa nenhuma, isso é carpinteiro. Porque nós associamos, ou na verdade desassociamos, Deus daquilo que nós olhamos e reconhecemos de bem ou de mal numa pessoa. Aquele pastor lá não gosto muito dele não, porque ele fala uns negócios que não sei. Mas daquele outro eu gosto, ele fala tanta coisa gostosa que eu gosto de ouvir. Você consegue se lembrar aí na tua mente 2 personagens que tiveram problemas com família, que foram desacreditados? Você consegue lembrar aí? Só para a gente ter uma noção. Davi e José. Glória a Deus, Jorge. É isso. Quem é esse José? O mais novinho aqui, acha que vai dominar sobre todo mundo aqui, só porque teve um sonho? Quer que a gente acredite e dê ouvidos ao que ele está falando? Quem que é esse cara? Agora, só porque você se converteu, você acha que você pode vir aqui e falar que a gente tem que mudar alguma coisa? Já ouviu isso na tua casa? Agora virou crente, agora pronto. Agora ninguém pode fazer mais nada errado. Já ouviu isso na tua casa? Bem-vindo ao mundo de Jesus. Bem-vindo ao clube. Agora acha que é santo. Era uma tranqueira e agora acha que pode dar lição de moral nos outros. Já ouviu isso em algum lugar? Jesus estava falando disso. Ninguém tem honra na sua própria casa. Agora, sabe qual é o maior problema? É quando a gente lida com a incredulidade. É quando a gente lida com a dissociação de Deus e a gente não consegue dar ouvidos àquilo que é de Deus só por causa de quem é o mensageiro. Ou a gente dá crédito até naquilo que não é de Deus só por causa de quem é o mensageiro. Às vezes você ouve a maior bobagem do mundo, mas você gosta da pessoa, então, ai, glória a Deus. E o cidadão está falando uma asneira. Tem base bíblica nenhuma. Mas é o fulano que está falando. Mas porque é o ciclano. Entende o que aconteceu ali? Estava todo mundo admirado. Oh, como ele fala bacana. Olha que
que sabedoria, olha o que esse homem fala. Mas é o carpinteiro. Nossa, eu vou dar ouvido para carpinteiro? Comedor de feijão? Eu vou dar ouvido para comedor de feijão? Eu tenho uma notícia que eu não sei se vai te espantar, mas todo pastor também é comedor de feijão, viu? Não é, pastor Sidney? Pastor, quando chuta, bate o dedinho assim no pé da cama, assim, ó. Ele quer mandar a cama para o abismo que nem você, assim. Vai para o abismo e some daqui. Igualzinho a você. Isso quando não faz pior. Pastor tem dor de barriga, pastor fica nervoso, fica estressado, tem filho, tem mulher, tem família, né, minha irmã? Isso dá um trabalho, Jesus. Então, é igualzinho, tem conta para pagar, pastor paga a conta, pastor paga a conta, e às vezes é difícil pagar. Jesus, como é difícil pagar, igualzinho. Só que a gente tem uma tendência de achar que, se eu fosse igual fulano, se fosse que nem eu, estava enrolado. Espero que você não pense assim de mim. Se eu fosse igual o pastor Flávio, espero que isso não passe na sua cabeça. Eu quero falar de um personagem aqui que faleceu no último dia 6. Você deve ter ouvido falar dele. Um pastor de nome Guilherme de Pádua. Não fale isso não, irmã. Fale não. Você deve conhecer a história do Guilherme de Pádua. Matou lá a Daniela Pérez. Foi preso. Se converteu na prisão. Virou pastor. E faleceu no último dia 6. E eu vi uma chuva de comentários na internet. De gente falando, era pastor coisa nenhuma. Se converteu coisa nenhuma. Estava se escondendo atrás da religião. E o pior é que eu vi cristão falando isso. Isso é o que me dói mais. Quem sou eu na fila do pão para falar quem é convertido ou não? Quem sou eu no reino de Deus para avaliar quem é convertido ou não? Quem vai para o céu ou não? Quem sou eu? Qual é o cristão que tem essa autoridade na face da terra de dizer quem é convertido ou não? Quem é de Deus ou não? Mas a gente quer julgar. A gente quer sentar no trono de Deus e julgar. Só que a Bíblia diz que com a medida que julgares, sereis julgados. Então cuidado ao julgar. Porque só Deus quem sabe quem é e quem não é. E até os chamados falsos profetas, ou aqueles que diz lá na palavra que naquele dia alguns dirão, eu expulsei demônios em teu nome, eu falei em línguas, eu fiz, eu aconteci, assobiei, chupacana, sei lá. E Jesus vai falar assim, eu não te conheço. Mas nem a esses temos nós o direito de condenar. E diz Paulo que uns pregariam por dinheiro, outros por fama, outros por glória própria. E nem a esses Paulo recrimina e diz, o importante é que o nome de Cristo seja levado. E Paulo não ousa julgá-los. Então quem sou eu na fila do pão para julgar alguém?
para dizer, esse é de Deus ou não é. E aqui nós estamos falando de gente que estava numa sinagoga. Sinagoga era uma igreja. Julgando alguém que no primeiro momento achando sábio, mas depois só porque descobriu que era o carpinteiro da vila. Irmão de Tiago, de Judas. Mas esse cara vai querer. Outro dia estava aí batendo prego em madeira e agora vem aqui querendo falar de Deus. Quem é esse cara? Aí a gente conhece gente e fala, fulano até outro dia era a pior pessoa do mundo e agora vem querer pregar, vem querer falar de Deus. A gente vê isso na internet todo dia. O cara era um drogado, agora quer pregar para drogado. O cara era isso, agora quer pregar. O cara era bandido, agora quer pregar para bandido. O cara era um tranqueiro e agora... O cara era um adúltero, agora quer pregar para casal. Por que nós fazemos essa avaliação? Por que fizeram a mesma avaliação com José? Por que os irmãos de Davi, quando ele chegou lá, falaram, quem é esse incircunciso? Oh, cala a boca, você é um tonto que está aí, vai fazer o que aqui? Você acha o quê? Nem no exército você está. Cala a boca, vai embora. Mal sabiam eles o projeto de Deus para José. Mal sabiam eles o projeto de Deus para Davi. Mal sabem qualquer pessoa qual é o projeto de Deus para a tua vida. E quem é que pode ter autoridade de dizer, fulano serve ou não serve? Quem é nessa terra que tem autoridade para dizer o quanto Deus pode te usar ou não? Qual é o projeto de Deus para a tua vida ou não? E aí a gente cai numa vala muito arriscada, que eu quero falar com você, que é o princípio daqueles que caem e se enfraquecem na fé. Porque Jesus diz aqui no texto, vou pegar aqui de novo, olha o 5, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Nós estamos questionando o poder de Jesus? Não. E Jesus disse assim, e ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por conta da incredulidade do povo, que não olhou como profeta, como rabi, como filho de Deus, mas como carpinteiro. E eu quero que você entenda o princípio da incredulidade, que está diretamente relacionado à idolatria. E aí, quem estiver nos visitando, assistindo de casa, eu vou falar algumas coisas que eu não quero afetar a tua fé, eu não quero confrontar a tua fé, mas eu quero te dizer que há uma oferta de uma fé maior para você. Entenda o seguinte: por que a incredulidade está diretamente ligada à idolatria? Porque o grande problema é eu querer que Deus seja do meu jeito. Como eu não consigo fazer Deus ser do meu jeito, então eu vou procurar algo ou alguém que não questione o meu jeito. Porque o grande problema do ser humano é ele querer ser abençoado, ele quer a bênção sem o compromisso, né? Ele quer a bênção sem o compromisso.
Então, eu pego lá uma estatueta, não sei de quem, não sei do que, como ela não fala, e diz a Bíblia que ela não fala, ela não ouve, então eu falo tudo o que eu quero, e ela não fala o que eu preciso ouvir. É simples assim. Por isso que algumas pessoas preferem, eu prefiro conversar com o fulano, porque me fala coisinhas tão bonitas, mas às vezes não fala o que você precisa ouvir. Mas aí eu vou conversar com aquele pastor lá e só bordoada, só fala que eu tenho que mudar aqui, mudar ali, que tem que ajeitar aqui, ajeitar ali. Então a gente fica escolhendo. Agora, a incredulidade, ela existe por quê? Porque a idolatria não tem firmeza em si mesmo, não tem sustentação em si mesma. E quando eu falo de idolatria, eu não falo só a imagens, eu falo a pessoas. Tem gente que idolatra pessoas, idolatra pastor, idolatra líder de célula, idolatra amigo, idolatra não sei quem. Por quê? Porque confia a sua vida naquela pessoa, naquilo, sendo que a expectativa deveria estar na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso que algumas pessoas têm uma fé fraca, vazia, porque não tem sustentação em si mesma, porque a sua fé está baseada em algo, ou em alguém, ou num objeto, ou na representação de alguém. Então, quando as coisas não acontecem, vem o vazio, vem a sensação de derrota, de frustração, porque não há firmeza. É fácil ter fé quando tudo vai bem, é fácil ter fé quando as coisas estão acontecendo. Agora, o problema é ter fé quando nada está acontecendo, quando nada se vê, quando tudo está ao contrário. É aí que se prova a fé. E eu só consigo provar a fé se eu tiver entendimento, se eu tiver base na palavra de Deus, se eu tiver algo que me sustente, se eu estiver firmado na rocha. Mas tem gente que idolatra tudo, idolatra qualquer coisa, e por isso tem uma fé fraca, e por isso tem uma fé esvaziada, que no primeiro problema não conseguem se firmar, não conseguem se manter de pé, porque vivem olhando para homens, porque vivem olhando para pessoas. Eu gostava tanto do fulano, mas aí ele falou não sei o que para mim acabou. Então, fulano só é de Deus até o momento que não fale aquilo que eu não quero ouvir, ou mesmo que tenha errado, que tenha pisado nós falávamos terça-feira na célula, acabou entrando nesse assunto, por conta do texto passado, né? Do povo que estava lá na casa de Jairo, e Jesus bota todo mundo para fora. Pastor Sidney havia pregado na outra semana sobre isso, você se livrar das encrencas, né? Dos amigos encrencas. Então a gente estava falando sobre isso, e aí saiu, né, a conversa de o fulano falou que nunca mais ia pisar numa igreja, porque um pastor contratou o serviço dele e depois não pagou. Se eu deixar de entrar numa igreja porque um pastor errou, qual é o tamanho da minha fé? Qual é a minha relação com Deus? Qual é o meu relacionamento com Deus? Baseado num homem que errou? É fraca assim a tua fé? É frágil assim o teu relacionamento com Deus? Mas você não sabe o que ele fez. E?
Você sabe o que Davi fez? Mas a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Você sabe o que Moisés fez? Mas Deus escolheu ele para libertar o povo. E aí? O que você faz com isso? Você sabe quem era Paulo? Que perseguiu os cristãos e mesmo assim Deus o escolheu? É disso que nós estamos falando? De um Paulo que diz: o bem que quero fazer, se não faço, mais o mal que não quero, isso acabo fazendo. É dessa pessoa que nós estamos falando? É de gente assim que nós estamos falando? Mas, se pisar na bola comigo, eu não apareço nunca mais na igreja. Qual é o tamanho então da minha fé? Igual dessas pessoas que porque reconheceram que Jesus era o carpinteiro, então já não servia para mais nada? Qual é o nosso relacionamento com Deus? Qual é a profundidade do nosso relacionamento com Deus? Que uma pessoa desmorona toda a nossa fé em Deus. A minha fé está baseada em alguém? A minha fé porventura está baseada em pessoas? A minha fé porventura tem que estar baseada no fulano ou no ciclano? Conheço o pastor Mauro há 20 anos. Sei a pessoa que é. Sei o caráter que tem. Se porventura amanhã ele errar, porque homem é falível, eu entender que esse erro é o suficiente para não caminhar mais com ele, eu vou passar a mão na minha família e vou embora, mas eu vou estar com Jesus, eu não vou embora da igreja. Se amanhã eu errar, eu vou ser só aquele que vai errar. Um homem de Deus, é bom que não erre. Tem que lutar desesperadamente para que não erre. Mas pode errar. Pode ficar devendo. Pode pisar na bola. Conheço pastores que já fraquejaram e adulteraram, que tiveram problemas. E aí? Porque erra, deixa de ser homem de Deus? Aliás, presta atenção. Lado a lado com você no teu ministério, pode ter alguém que está exercendo o ministério em pecado. Pode ter do teu lado, do teu ministério, alguém que está ali só por fama. Do teu lado, no teu ministério, pode ter alguém que está ali só querendo fazer fumaça. E aí? O que a gente faz com isso? Quem faz é Deus. Quem julga é Deus. A Bíblia diz que todos nós vamos dar conta dos nossos atos, dos nossos feitos. E saiba que aquele que faz uso da palavra de Deus em pecado contamina a igreja. Assim como aquele que faz uso da palavra em santificação santifica a igreja. Mas aquele que faz uso em pecado vai dar conta desse pecado. Aquele que se sente o dono da cocada, não sei mais se pode falar cocada preta ou não, mas eu vou falar só cocada e pronto. Está tudo tão difícil ultimamente. Então, se acha o dono da cocada, e aí? Inchado, feito um porco, quando pega o microfone na igreja, vai dar conta com Deus, está tudo certo. Agora a Bíblia diz: ouvi de tudo e retenha o que é bom. Se fala inchado como um porco, ou se fala em pecado, é problema dele com Deus. Ouça, e aquilo que não interessa você joga fora, mas você precisa ter base na palavra de Deus para saber discernir. E aí eu quero falar com vocês sobre discernimento. Discernimento. Palavra quase em desuso na geração atual. Jesus, você olha uma internet, você olha uma rede social, você fala assim: Jesus, ninguém consegue discernir um ovo de uma galinha.
que é isso? A Bíblia diz que o homem natural não discerne o certo do errado. Vou pegar pega o texto aí comigo. 1 Coríntios 12. Perdão. 2,15. O 14 fala: o homem natural não discerne o certo do errado, o bem do mal. Porém, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Primeira Coríntios 12, quando Paulo fala sobre buscar os dons, ele fala sobre o dom do discernimento, e que deve ser buscado como os outros, como excelência na nossa vida, como um dom a recebermos o Senhor e praticarmos e fazermos uso dele. Discernimento. Sabe que aquele povo não teve ali na sinagoga? Discernimento. Saber separar o homem que era um dia lá pregando como carpinteiro e aquele que estava falando coisas que a princípio entenderam como admiráveis, mas só porque o reconheceram como carpinteiro deixaram de reconhecer. Discernimento. Todo aquele que é espiritual precisa ter discernimento. Então, quando eu olho alguma coisa ali, eu tenho que olhar e falar assim: meu Deus, como é que essa pessoa consegue escrever isso? Como é que uma pessoa com um mínimo de entendimento pode escrever uma baboseira dessa? Acusando pessoas, acusando situações. E o discernimento? E a minha posição? Do entendimento de ouvir o que é certo, de ouvir todas as coisas e discernir o que é certo e o que é errado. De buscar interpretação na palavra de Deus sobre o que é certo e o que é errado. A tua base para discernir o que é certo e o que é errado tem que estar na palavra de Deus. E não no Facebook, não no Instagram. Mas a gente esquece da palavra de Deus e entra no embalo lá da rede social e sai dando coice em todo mundo. Por falta de discernimento. E aí a gente se torna igual a estes, que olha para uma pessoa e que não tem nem como se defender mais porque morreu, e fala: aí esse aí, tranqueira. Eu espero que quando eu morrer você não me chame de tranqueira. Mas eu não vou me preocupar, porque eu não vou estar aqui para ouvir. Então, se quiser falar também não tem problema. Fique à vontade. Mas será que isso agrada a Deus? Discernimento. É um pacote. Para ter discernimento, eu preciso ter parâmetro. E o único parâmetro fidedigno, o único parâmetro real, justo, que eu possa ter na minha vida é a palavra de Deus. Essa mesma palavra de Deus que lá diz que quanto mais eu a leio, quanto mais eu a ouço, mais fé eu tenho. Então, quando eu tenho discernimento associado à fé, eu vou ter entendimento o suficiente para ouvir aquilo, trabalhar aquilo no meu coração, discernir o que é certo, o que é errado, e fazer com que aquilo possa aumentar o meu relacionamento com Deus, me aproximar cada vez mais.
Ezequiel capítulo 42, o anjo pega Ezequiel e diz: entra nesse rio, nessa água. E Ezequiel diz: então entrei e a água veio no tornozelo. Então ele disse: entra mais um pouco. E ele entrou mais um pouco e a água, diz, foi nos joelhos. E dos joelhos foi para a cintura. E até que foi a um tanto que ele só poderia continuar a nado. Então o anjo pergunta se ele entendeu. E ali o anjo falava de profundidade, de intensidade de relacionamento com Deus. Até onde você vai? Até que estatura? Se Ezequiel tivesse 1,5 m, ele só foi até 1,5 m. Se ele tivesse 1,80 m, ele teria ido até 1,80 m. E aí não estamos falando de estatura humana, mas do projeto de Deus para a tua vida. E eu quero caminhar para o final falando disso. Você sabe qual é o projeto de Deus para a tua vida? Você já identificou o projeto de Deus para a tua vida? O anjo ali estava mostrando para Ezequiel qual é o projeto de Deus para a vida de Ezequiel e para Israel. Você sabe até onde Deus quer que você vá dentro desse rio? Eu não sei até onde Ele quer que você vá, mas uma certeza eu tenho: Ele não quer que você fique com a água no tornozelo. Saia do raso. Saia do raso. Não seja como o resto do mundo, das pessoas que vivem uma relação rasa, com uma fé rasa, com uma expectativa rasa, baseado em pessoas, baseado em circunstâncias, baseado naquilo que é humano. Saia do raso, tire a água do tornozelo, se aprofunde no teu relacionamento com Deus. Aqueles poucos que foram curados é porque não estavam com a água no tornozelo, é porque aqueles que não relacionaram Jesus com o carpinteiro, mas quiseram ser curados e tiveram fé para isso, aleluia. Porque a Bíblia diz que poucos foram curados ali, mas poucos foram curados, e é porque tiveram fé suficiente para isso, porque enxergaram Jesus da maneira correta, não da maneira errada. Está me entendendo? Amém? Preste atenção nisso. Saia do raso. Saia do raso. Sabe qual é o nosso maior problema nessa história de honra? O problema não é maior. O problema nosso maior não é quando alguém fala assim para você: quem você é na fila do pão aí para achar que pode falar de Jesus e que é melhor que os outros? O teu problema maior não é esse. Você vai concordar comigo já já. O teu problema maior é quando você acredita nisso. É quando você diz: quem sou eu na fila do pão para Jesus fazer alguma coisa através da minha vida? Esse é o teu maior problema. Esse é o teu grande problema. É quando você passa a acreditar nisso. É quando você se olha no espelho e fala assim: um tranqueira como eu, Deus vai usar, vai fazer alguma coisa? Deus já levantou tanto tranqueira nessa vida que você não faz ideia. Uma mais, uma menos. Aliás, hoje à tarde eu fiquei espantado. Saí daqui feliz hoje à tarde. Eu vim buscar a Bruna para o ensaio, eram 4 e pouco da tarde, 4 horas da tarde. E aí eu estava saindo do carro, atravessando a rua, um senhor me parou. E aí o irmão estava saindo. O senhor falou assim: o senhor é dessa igreja? Eu falei assim: sou. E eu estava assim, de bermuda, chinelo e camiseta regata, né? Ele olhou para mim e falou assim: o senhor é pastor aí?
Eu olhei e falei assim, hoje já estou sendo reconhecido como pastor até de chinelo e camiseta. Jesus, estou bom, hein? Caixa, puxa vida, hein? Olha, saí tudo contente. Olha, estou com cara de pastor até de chinelo e bermuda. Estou ficando bom, hein? Brincadeira. Entenda, você só vai ser reconhecido pelo projeto que Deus tem na tua vida quando você reconhecer quem você é no projeto de Deus. Parece frase bonita, né? Mas não é expectativa de frase bonita, é realidade. Você só vai crescer quando você entender e reconhecer o projeto de Deus na tua vida. E aí Deus vai realizar o projeto dele na tua vida. Sabe aquela pessoa que tem um terreno, olha para o terreno e fala assim, eu não sei o que eu faço aqui. Não consigo imaginar nada aqui. Aí vem o arquiteto e fala assim, ó, aqui dá para construir isso aqui. Ela olha para o projeto, não entende nada do projeto, fala, isso aqui é o quê? Né? Deus tem um projeto na tua vida. Talvez seja só um terreno vazio hoje. Talvez não tenha nada. Ou talvez você pense que não tem nada. Mas o terreno é a base de tudo. Então você já tem tudo. Só precisa deixar Deus executar o projeto que já está elaborado, que já está feito para você. Antes dos irmãos de José reconhecerem quem era José, o projeto já estava feito. Antes dos irmãos de Davi verem quem realmente era Davi e se tornar um rei, Deus já tinha o projeto na vida de Davi. O projeto não veio depois dos outros reconhecerem. O projeto não veio depois que falaram assim, oh, puxa, é mesmo você esse cara. Não, o projeto já veio antes. Deus já tinha chamado antes. E antes que qualquer um possa reconhecer o projeto que Deus tem na tua vida, Deus já preparou esse projeto. Mas você precisa sair da incredulidade, rejeitar aquela história de quem sou eu? Piso na bola aqui, faço errado assim. Se eu fosse que nem o fulano é comedor de feijão igual você, o fulano tropeça no pé da cama igual você, tem dia ruim também, dorme de calça jeans igual você de vez em quando, e acorda com o nariz torto e enroscando com todo mundo. Deus te chamou da mesma maneira. Cada um por uma função, isso é corpo, mas te chamou da mesma maneira. Mas enquanto você se olhar como alguém que não é digno, e aí é o que está, a honra é estar em Jesus. A honra você já tem, porque você já está em Cristo Jesus, aleluia, e essa honra de Jesus já está sobre a tua vida. Reconheça essa honra que está sobre você e entenda que o Senhor já te honrou, que o Senhor já te levantou, que o Senhor já te escolheu. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Dá para o pessoal subir? Eu quero que você feche os teus olhos um instante. Eu não sei em que condição você entrou aqui. Eu falo tanto com você que está nos visitando, como você que já está aqui há muito tempo. Eu não sei o que você tem pensado ao teu respeito, mas o Senhor te trouxe aqui para falar com você que Ele tem um projeto na tua vida. Por mais que você não acredite na tua própria vida, por mais que você não acredite que seja capaz de fazer algo
significativo, ou algo para a obra de Deus. Eu quero te dizer que isso é uma grande mentira do diabo na tua vida. Porque Deus não chama ninguém para rejeitá-lo, para deixá-lo de escanteio. Deus não chama ninguém para que não o coloque em honra. É o homem que perde a sua honra pelas suas próprias atitudes, pelo seu próprio comportamento, pelas suas próprias escolhas. Mas quando Deus chama, chama em honra. Quando Deus chama, chama como filho. E nenhum pai coloca um filho em desonra. Quando Deus te chamou para ser filho dele. E assim como o filho pródigo lá, quando o pai o chama, coloca nele de novo o anel e vai lá e mata um boi para assar, para fazer uma festa pela vinda do filho. Assim foi quando o Senhor te chamou. E assim como aquele pai honrou aquele filho, Deus te honrou no primeiro momento em que te chamou, em que te disse: sou teu pai e você agora é meu filho. E como você pode permitir que no teu coração haja qualquer dúvida disso, e qualquer sentimento contrário a isso, dizendo que você não é digno, que você não é digna? Deus nunca te falou isso e nunca vai te falar isso. Mas o diabo quer que você acredite nisso. E eu quero orar com você nessa noite, para quebrar isso na tua vida em nome de Jesus. Mas primeiro eu quero te dizer o seguinte: se você ainda não se entregou como filho, Deus está te chamando para essa oportunidade. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta do teu coração e bate. Se você abrir, Ele entrará e ceará com você, estará com você, permanecerá com você. E a Bíblia diz que todo quanto o receberem como filho de Deus, lhes é dado o poder de ser filho de Deus, assim como Jesus o é. E eu quero te perguntar: há alguém nessa noite que quer receber Jesus como seu Salvador, abrir o seu coração para Jesus nessa noite? Eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Falar: eu preciso desse Jesus, porque eu não aguento mais achar que eu não sirvo para nada. Eu preciso de alguém que me sustente. Tua fé está lá embaixo, a tua autoimagem está lá embaixo, e você precisa de uma mudança. Só Jesus pode mudar você. Só Jesus pode fazer essa mudança na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer esse Jesus na sua vida? Vem cá, minha querida. Alguém acompanha essa jovem? Vem cá. Cadê um jovem para trazê-la? Vem cá, em nome de Jesus. Vem cá. Vem para Jesus, vem para Jesus. Vem cá. Eu quero orar com você. Não, todo mundo aqui já fez isso, viu? Todo mundo aqui todo mundo já perdeu a vergonha, viu? Glória a Deus, vem cá, Jesus te ama. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Mais alguém
Mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Alguém para se reconciliar? Ah, andei longe como filho pródigo, fui lá, errei, bati cabeça. Ah, e aí? Jesus, quero você de novo. Tem alguém aqui para se reconciliar com Jesus? Tem alguém? Ah, qual é o teu nome, meu irmão? Levi? Olha, já tem nome de abençoado. Qual é o teu nome? Oi? Sayuri, que nome bonito. Se não me engano é o nome da... A Sayuri é lá do filme, né, da cabana, não é? A Sayuri, o Espírito Santo? É, olha que coisa linda. E o seu nome? Ah, você está acompanhando. Ah, glória a Deus. Eu quero fazer uma oração, vocês vão repetir comigo. Tá bom? Tá bom, Levi? Né? Diga assim: Jesus, eu quero hoje abrir o meu coração para que você entre e faça morada nele. Eu quero nesta noite entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu te reconheço como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu preciso de alguém que me sustente, que me ensine, que me encoraja. E eu vejo em ti, Jesus, o único que pode fazer isso. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Quero ser, a partir de hoje, filho, filha teu, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos aqui à frente. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, o Levi, a Sayuri, oh Senhor, apresento diante do teu altar agora, Senhor. E assim como eles mesmos declararam, ó Senhor, recebe-os agora como filhos. Ó Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida. E como igreja nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Levi. Deus te abençoe, Levi. Aleluia.